Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Decisão Muda Destino. Desta vez, eu sei que eu dou um spoiler ali e falo que o episódio vai ser especial, mas hoje tem um motivo a mais, que é o quê? Além de uma pessoa e uma profissional incrível, ela é uma amiga pessoal minha e da minha família. E que, inclusive, a família dela me inspira muito, me ajuda muito na evolução, e eu chamei ela aqui justamente porque eu acredito no que ela carrega e o quanto esse episódio vai impactar vidas, tá? Antes eu queria apresentá-la. Eu, dessa vez, não deu a colinha aqui que eu trago no papel, tive que fazer isso daqui, ó. Olha quanta coisa ela faz. É o seguinte, ó, vamos lá. Nossa convidada de hoje é a Milane Tenório. O que é que acontece? Ela é empresária, educadora na área de micropigmentação e especialista em reconstrução de sobrancelhas em Maceió. Especialista, eu diria que pode ser até pouco, tá? Ela é referência número 1 do Nordeste, vamos dizer assim. Além disso, saindo um pouquinho da área profissional dela, que eu acredito que é muito mais um reflexo de quem ela é pessoalmente, ela é filha de um Deus vivo, esposa do Patrick e mamãe do Samuel, vulgo Xiriquinquinho, não é isso? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, viu, minha amiga? Tô muito feliz, muito honrada de estar aqui. Mesmo? Tu queria vir? De verdade. Tô nervosinha, mas tô muito feliz. Muito obrigada. Boa, muito obrigado pela participação. E a gente sempre começa aqui o nosso episódio fazendo uma pergunta que é o que direciona tudo, não só do podcast, vamos dizer assim, mas da vida, né? Que é a pergunta do milhão, vamos dizer assim. Qual foi a decisão que você tomou na sua vida que te fez chegar até aqui hoje? A maior decisão foi me autoconhecer. Essa foi a chave de todas as coisas. Foi saber quem é a Milane para que todas as outras coisas reverberassem, sabe? De uma forma positiva. Então, a maior decisão foi me encontrar. Me resgatar como mulher, como pessoa, para que as outras coisas elas fossem complementadas, né? Hoje, graças a Deus, os resultados que eu tenho é fruto das decisões que eu tive lá no começo, né? Quem é a Milane? A partir disso. A partir disso. Tá. Quando você fala isso, abre, assim, 1000 janelas na minha mente, né? Uhum. Eu sou totalmente metódico. E quando você fala, eu falo, não, peraí. Sim. Qual é o passo a passo que ela executou para poder chegar nessa decisão, vamos dizer assim? Uhum. Porque talvez quem tá assistindo pode olhar assim e falar, não, eu me conheço, eu sei quem eu sou. Sim. E o que eu queria entender, né? Quando você fala assim de se conhecer, o que é que exatamente você precisou ter de discernimento, obviamente, para entender que não se conhecia? Sim. E qual foi ali a virada de chave que ela falou assim, cara, de fato, eu não me conheço e agora eu vou buscar me entender, me conhecer, enfim. Eu acho que o ponto de partida foi quando eu casei. Eu entrei em conflito com a minha identidade. E nesse momento, quando eu entrei nesse conflito de identidade, eu entendi que eu vivia muitas crenças que me limitavam, né? Eu comentei com você sobre a crença de merecimento, a crença de escassez que eu tinha muito grande. Então, hoje, para eu estar no patamar que eu estou, eu precisei quebrar muitas coisas. Então, quando eu falo sobre identidade, é sobre quebrar crenças anterior, né, que eu vivia desde quando eu era pequenininha, como eu fui apresentada à vida, e eu quebrei isso e me deslimitei. Não sei se existe essa palavra, mas eu era muito limitada. Então, eu expandi a minha mente em relação a quem é a Milane, entende? Então, foi mais meio que tipo assim, eu entrei num processo, eu achava que eu dava conta desse processo, eu achava que eu era uma mulher muito bem resolvida, muito bem organizada mentalmente. Antes do casamento? Não, isso quando eu casei, né? Ah, tá, sim. Tipo, eu casei e aí eu achava que eu era uma mulher maravilhosa. Só que quando eu cheguei lá, eu vi o tanto que eu precisava, tipo assim, melhorar a minha vida. Porque a partir do momento que a gente se une com outra pessoa... Sim. A gente começa a se conhecer, se autoconhecer de fato. E ficou muito claro pra mim, naquela época, quando eu casei, o quanto eu precisava mudar como mulher, como pessoa, como esposa, como profissional também. Então, foi a partir desse ponto também. Boa. Eu e a Lau, a gente faz terapia de casal, né? E aí, quando você fala isso... me lembra muito os conflitos que a gente acabava trazendo logo no início. Não que hoje não traga, mas por falta de clareza. Sim. E o quão um casamento,
né, revela de fato quem a gente é. Exatamente. Por quê? Imagina que agora é um só, totalmente, com vivências totalmente diferentes, né? E aí, em uma das sessões, trouxe alguns pontos meus, ela fez, tá certo, da próxima você vem sozinho. Eu falei, eita, que é nessa aqui agora eu vou descer a lenha na Lau. Que ela tá errada. Aí, falei. A terapeuta só fez uma pergunta que logo foi me ajudando, não sei nem como eu voltei pra casa, que foi assim, Léo, você acredita que se a Lau tivesse casada com outro homem, esses exatos problemas ele iria perceber, ou ele iria perceber os outros problemas dela? Aí eu... Forte. Ela falou, porque isso lhe incomoda? São coisas que faltou na sua infância, são coisas que... É enfim, sobre você, exatamente. É sobre você, pô, porque ela não só tem esses defeitos, ela tem inúmeros outros. Sim. Só que o que você enxerga é o que lhe incomoda. O que falta pra você, o que falta nela é sobre você. Exato. Né? Aí onde a gente começa a corrigir em nós. Exatamente. E aí começa a se encaixar. Exatamente. Então quando você fala isso, eu consigo entender que de fato o choque que dá, né? E principalmente quando você quer de fato resolver. Porque tem gente que, não dá certo não e tal, e tchau. Você usou esse momento pra poder trazer esse autoconhecimento e crescer. Exatamente. Tá. Então, eu queria voltar um pouquinho antes, porque eu acredito que quando a gente tá vivendo no errado, vamos dizer assim, a gente tá vivendo de uma maneira que não seja no plano ilimitado, a gente não consegue enxergar isso. Né? Porque se a gente enxergasse, obviamente, corrigiria. Voltando pra Milani antes do casamento, se a gente fosse passar um dia contigo, qual seria a diferença desse dia da Milani anterior da Milani hoje? A maneira de acordar, as decisões que toma, a maneira de pensar, aconteceu um problema, como é que você resolvia, como é que você resolve hoje? Pra quê? Pra que a gente consiga criar um contraste. Porque, assim, você passou por isso, sabe muito bem como... né? Então, mas quem tá em casa talvez esteja no momento anterior e fala assim, não, tá tudo certo. Quando a gente traz o contraste, caramba, de fato... tem coisas no meu dia que talvez eu corrigiria. Qual seria essa diferença da tua rotina anterior, sei lá, do teu dia, da tua vida anterior pra agora? Tudo, né? É um contraste muito grande. Antigamente, eu era uma pessoa muito voltada a trabalho. Então, o meu foco era muito voltado a trabalho. Não era uma coisa ruim, porque eu tava começando. Então, o meu foco era só trabalho. Eu não cuidava do meu corpo, eu não cuidava da minha mente. Consequentemente, eu vivia os mesmos padrões dos meus pais. Eu me relacionava com meninos, né? Não era com homens. Me relacionava com meninos e eu sofria muito. Inclusive, Léo, não sei se eu já contei pra você, acho que eu nunca contei assim pra um podcast, mas eu já Só tem a gente aqui, viu? Já fui inclusive agredida por um homem. Por um homem não, né? Por um moleque. Sim. E por conta desses contrastes, de eu não saber quem eu era, de eu não me sentir merecedora, eu achava que eu era a salvadora de todo mundo. Enfim, quando eu vim pro meu relacionamento atual, eu entendi o meu papel como mulher. Perfeito. Levando em consideração o casamento, né, que a gente tá falando. Então, quando eu vim me relacionar com o Patrick, teve esse contraste porque eu não tinha mais controle, tipo, só Milani individual. Não era a Milani que era a dona das coisas todas, sabe? Pra não falar o nome. E aí, o Patrick, ele veio realmente como um homem para cuidar, e eu não sabia lidar. Então, acho que foi nesse momento dos meus conflitos, inclusive. Porque como eu era uma pessoa extremamente dominante, anteriormente aos meus relacionamentos, eu achava que eu dava conta de tudo, eu era o homem da relação, eu pagava a conta, eu bancava o cara, inclusive faculdade, só pra você ter ideia. E eu não me achava merecedora de ter um homem, né, maravilhoso na minha vida. Quando eu me relacionei com o Patrick, foi que veio o baque, porque eu era dona da minha vida e o Patrick, ele é uma pessoa dominante, você conhece ele. E ele queria cuidar de mim e eu não queria ser cuidada, entendeu? Eu tive que modificar, tipo assim, quem eu era, a Milani, como é que eu poderia dominar a minha vida em relação, tipo assim, a exercício físico, por exemplo. Sim. Pra não ficar naquela condição de, tipo, de ter o controle do relacionamento. Então, eu comecei a ter o controle da minha própria vida. Perfeito. Tá conseguindo entender? Então, eu comecei a treinar, comecei a me cuidar, comecei a fazer movimentos diferentes pra eu conseguir ter o domínio da minha vida e não das pessoas que eu não tinha, entendeu? E aí, essas coisas começaram a trazer mais, como é que eu posso dizer?
mais... Resultado? Não resultado, mas mais domínio, né? Tipo, eu comecei a me sentir mais merecedora das coisas. Tá entendendo? Tô. Tu tá conseguindo entender mesmo? Vocês de casa estão conseguindo entender. Ou tá muito confuso? Se não entender, você coloca aqui no comentário. Não entendi isso. Ela volta e responde lá. Mas tá dando pra entender claramente. Mas levando em consideração tudo que você falou, é exatamente isso. Eu tinha uma vida totalmente... Sim, disfuncional. Quando e acabava que até você... se apoiava em resolver o problema dos outros, dando uma dopamina pro cérebro, tipo assim, cara, eu sou produtiva, eu resolvo, mas o que tinha de resolver pra si própria, não. Uma coisa que a gente tava conversando e você falou foi a questão de, tipo assim, cara, quando eu assumi, quando eu entendi o que eu mereço, que eu acredito que foi nessa época, eu entendi o que eu mereço fisicamente, o que eu mereço de um relacionamento, o que eu mereço quanto empresária, o que eu mereço de uma empresa, e então, assim, acaba que tudo vai se ajustando, né? E partiu da ideia do casamento de você com o Patrick, depois você foi jogando pra outras áreas da tua vida, né? Então... consequência, né? Tá. Aí, o primeiro passo ali que você deu já foi cuidar do corpo, e depois foi na parte empresarial, e assim, por consequência. Isso, exatamente. Então... a gente sempre volta a conversa pra quem tá assistindo. Então, basicamente, o quanto eu ganho, onde eu moro, o corpo que eu tenho, o relacionamento que eu tenho, parte do que eu enxergo que eu mereço. Exatamente, com certeza. Se você não consegue se enxergar, se você não consegue se sentir merecedora das coisas, se você não tem quebra de crenças específicas que fazem você se limitar, você não consegue avançar. Por exemplo, eu era uma pessoa extremamente... O meu merecimento era tão baixo que na época, quando eu comecei, eu cobrava R$280. Só pra a gente trazer o contraste, quanto é que você cobra hoje? Hoje eu cobro R$2.500. Perfeito. R$2.500 em uma sobrancelha. Então, tipo assim, como foi que eu saí da mentalidade de 250 pra cobrar 10 vezes mais... A mesma pessoa, teoricamente. Mesma pessoa. Na verdade, o mesmo CPF só. Exatamente. É o mesmo CPF. Mas a mentalidade mudou, o merecimento mudou, a forma de visualizar a vida mudou completamente. E foi uma consequência de decisões. Porque como você mesmo fala, decisões mudam destino. Se a gente não consegue decidir mudar, as coisas elas não vão acontecer. E eu sempre falo assim, sabe, no meu Instagram, que disciplina a gente não nasce com ela. Sim. A gente conquista. É disciplina no exercício, é disciplina num casamento. Você tem que ser disciplinado pra elogiar a sua mulher. Você tem que ser disciplinado. Velho, nem sempre a gente tá afim de elogiar, nem sempre é tipo assim... Você lembra? Não lembra, porque o convívio é tão, né, aquela coisa tão igual. E aí a gente não tem essa rotina, essa disciplina de fazer isso. Então, a gente precisa exercer essas coisas pra gente estar nessa condição de merecer realmente um casamento bom, de merecer realmente sei lá, um valor, um preço que as pessoas pagam pra você. Sim. Que realmente vale a pena. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tô. Nessa linha do que você trouxe, né? Eu lembro de algo que eu prestava serviços, né? Só prestava serviços. Hoje em dia, a gente tem o braço de serviço, mas tem o braço de educacional, tem o braço de imersão, de eventos presenciais, enfim. E aí, eu falava assim, cara, eu acho que não vai vender não, acho que não vai dar certo, a galera tal. Mas eu achava que eu colocava a responsabilidade no mercado, né? No mercado. Sim. Que é o que a maioria faz. Né? Tipo assim, na minha área não dá, né? Não dá certo. Vocês não vão pagar. Isso, o paciente só quer, pronto, é a maior objeção de todas, de quando chega ali um médico pra fazer algum tipo de trabalho com a gente, é tipo assim, não, porque na minha área o paciente só quer convênio. Sim. Aí se eu for listar, não dá num papel o tanto de áreas que eu já ouvi que só aceita convênio. Sim. Na verdade é que ele não consegue ali, de fato, enxergar o tanto de valor que ele carrega. Potencial, uhum. Existe um contraponto que eu acredito, que é assim, quando você é muito bom, aquilo é fácil pra você. Uhum. Você talvez não dê tanto valor assim. Sim. Mas é aí onde você volta e você começa a olhar, tipo, cara, o quanto tempo eu levei pra ficar boa? O quanto de investimento em estudo eu fiz pra... Então, aí você começa a avaliar e ver de fato, cara, eu mereço mais. Uhum. Vale mais o que eu faço. Uhum. E aí eu conversando com um amigo, ele falou assim, cara, faz a imersão.
Falei, bicho, então, velho, em Maceió não funcionaria. Porque a galera quer viajar pra fora e tal. Ele falou, tá, bota a narrativa de que você não precisa viajar. Porque você próprio não vai ir pra São Paulo praticamente todo mês. Então você traz conhecimento de lá. Falei, velho, não vai não. Ele falou, bicho, na verdade é tu que não acha que a galera vai parar pra te ouvir, velho. Aí eu, putz. Tu acha que o teu valor tá em fazer pela pessoa. Você não precisa fazer pela pessoa. Você pode literalmente dar uma instrução. Sim. Aí eu, não, cara, é o seguinte, é o médico, é mais difícil. Falou, bicho... Você coloca sempre pontos de objeção. Sim. E aí é onde vem o engano, porque o médico fala que não tem tempo de fazer, eu não acho que ele pararia pra me ouvir, aí o meu cérebro reforça, velho, lembra daquela pessoa? Aí eu busco só pessoas que querem que eu faça. Sim. E não pessoas que, tipo assim, não, me diga como é que eu desenrolo. Sim. E no começo gerava um conflito. Porque eu falava pra pessoa fazer, ela, beleza, eu vou fazer. Aí eu, caramba, velho, se ela tiver resultado sem eu ter feito, ela vai achar que, enfim, que eu não fiz, que não... Aí eu... É uma loucura nesse momento. Total. E quando você teve esse discernimento, esse momento de clareza, o que é que você falou, né? Que tipo assim, olhou pro seu corpo e não merecia o relacionamento. O que é que teve ali o pensamento de virada de chave? Tipo assim, cara, isso aqui tá tudo errado. Eu vou mudar agora, porque eu não me vejo mais nessa condição. Por que eu tô perguntando isso? Durante a pandemia, eu saí ali... Vamos lá. 2018 e 2020, eu trabalhava em uma casa de show que eu era CLT. Sim. E eu recebia ali, quando descontava na folha, né, que tem esse... Sim. Você não recebe, né? Enfim. Eu recebia ali R$1.456. Sim. Beleza, eu morava com a minha mãe e tal, tinha 20 anos, assumi um cargo grande. Inclusive, eu vi uma conversa de tipo, cara, o gerente anterior tava fazendo isso. Aí, não, mas tipo assim, é fogo, né, quando você precisa. O Léo é mais novo, então... Aí eu ouvi, mas não entendi a maldade do que tava falando por trás. Tipo assim, cara, como ele não tem conta, ele pode receber menos. E não pelo que eu tava entregando. Beleza. Mas decidi ficar, foi um grande laboratório. Eu acho que, sei lá, 80% do que eu sou hoje foi lá. Sim. Porque eu tive que assumir muita responsabilidade. Eu sei. E aí, da pandemia, a casa de show fecha, eu saio de lá, e aí eu falo, beleza, o que é que eu vou fazer? Já sei, eu vou vender acessório pra iPhone. Sim. Depois eu explico um pouquinho mais a fundo essa história. Quando eu começo a vender iPhone, eu saí de um mês que eu recebia R$1.400. No primeiro mês eu recebi 4. Aí eu... Como assim? Caramba, 4 mil. No outro mês, 8. Aí eu, tá, poxa. Já aumenta, já ativa o negócio Já, dentro, né? já. Aí... Meu irmão... 20. Sim. Tipo assim, 3 meses depois, eu já comecei a vender iPhone e tal. Contexto, a galera não tava saindo de casa, o shopping fechado, recebendo auxílio do Bolsonaro. Sim. Meu irmão, com dinheiro no bolso, sem ter onde comprar. A galera aqui, ó, no iPhone, trocando de celular. Disse, não, beleza, vamos lá. Passei 2 anos ganhando muito dinheiro, né? Assim, como eu nunca tinha ganho antes, e aumentei 17 quilos. Era só picanha. Não tinha onde ir pra ir, terminava de trabalhar, churrasqueirinha, picanha aqui, cervejinha, acabou o dia. E aí, cara, acaba a pandemia, 17 quilos mais gordo. Eu tô jantando. Aí eu me mudei com a Lau, né? A gente foi morar em um apartamento. Eu tô aqui esperando ela fazer o jantar. Quando eu olho para o espelho, a minha barriga é uma dobra assim, tá ligado? Sim. Aí eu olhei isso daqui, eu falei, caramba, isso é meu. Isso não. Por que eu tô carregando algo que não é meu? Sim. Aí... Deus. Oxi. No outro dia, personal, dieta, tá. E aí eu voltei o peso, porque eu sempre fui magro. Sim. Só que eu tinha aceitado. Depois eu boto até fotos pra vocês verem. Meu Deus. Eu não fico martelando nisso, porque não é que eu era gordo e emagreci. Sim. Eu nunca nem ganhei peso. Sim. Só que nessa época em específico, eu tive esse sobrepeso. Você tem noção por que você ganhou peso nessa... Olha, eu tenho entrevista agora. Você tem noção por que você ganhou peso nessa época? Você Cara, sabe por quê? Eu acredito que, primeiro, a rotina. Eu saía de casa às 8 da manhã, passava o dia inteiro entregando iPhone, porque eu respondia, entregava e chegava em casa 10 da noite sem ter comido absolutamente nada. Sim. E aí era picanha, pizza ou sanduíche. Isso daí conta. E também a questão de querer, agora que eu tô ganhando, agora que eu posso... Deixa eu comer, eu não comi. E ela, amor, vai pra academia. Eu digo, isso é conversa, rapaz. Isso é conversa. Sim. E nunca liguei pra saúde. Sim.
E aí, nesse dia que eu me olhei no espelho, eu falei, caramba, velho, isso daqui não é meu, velho. Aí eu olhei aqui, a papada, isso não é minha. Sim. Aí, aqui. E como eu tenho um metabolismo rápido, 2 meses depois eu já tava outra pessoa, tá ligado? Aí foi quando eu comecei a correr e tal. Sim. E aí vem, né, enfim. Mas aí é justamente isso. O que eu queria entender como é que foi esse momento que você... Aconteceu praticamente do mesmo jeito. A frustração e a sensação de tipo assim, velho, que é isso aqui? Eu não pertenço a esse corpo. Eu casei também magrinha, né? Não tão magra, mas eu casei magra. E quando eu casei, as emoções, né, reverberaram dentro do casamento. A gente casou 6 meses depois, deu a pandemia. Então a gente praticamente passou mais tempo casado na pandemia do que enfim, sem a pandemia. Então a gente só sabia comer assistir live. Foi babado. E eu lembro uma vez que quando passou a pandemia, Patrick me chamou pra jantar, eu fui colocar uma calça que era a minha preferida. Todo mundo tem uma roupa preferida. E aí eu tinha uma calça preferida. E eu fui vestir a calça, a bendita calça. E as roupas eu já tava me incomodando com as minhas roupas, sabe? E eu sempre tinha na minha cabeça que eu nunca tinha roupa, tipo assim, legal. Nananã, enfim. Aí, eu lembro que eu coloquei essa calça. Quando eu coloquei, ela não entrou na minha perna. E quando eu engordo, geralmente, eu engordo mais as minhas pernas. Quando eu coloquei, Léo, a calça não subiu. A minha calça preferida, que eu já tinha anos com ela, e ela não subiu. Aquilo me gerou uma ansiedade, me gerou uma revolta, uma frustração e uma sensação de tipo assim, como assim, velho? Eu tô nessa condição. Eu lembro de vestir a calça e tinha um espelho assim na parede e eu gritei de raiva. Eu não vou sair! Gritei, muita raiva. E eu acho que foi nessa emoção que eu destravei de alguma forma. Alto impacto. Foi um alto impacto. Foi muito forte. O meu emocional, ele realmente rompeu naquela hora. E aí, eu lembro que no outro dia, eu tava decidida a mudar minha vida. Eu me inscrevi para o CrossFit, fui para um médico, comecei, aí que entra o babado, né? Porque num processo de emagrecimento, eu disse, na época tava o Ozempic, né? Sim. Em alta e tudo mais. Eu fui pro médico, ele me direcionou, emagreci, fiquei viciada na canetinha. Só que na época eu ainda não tinha, eu minto que eu falei que eu me inscrevi no Cross, eu não tinha me inscrevido no Cross. Eu fui pro médico pra, né? Começar o meio mais fácil, né? E aí, não, o meio mais fácil não, o meio mais... Enfim, mais fácil. É mais fácil, né? E aí eu tomei o Ozempic, tomei várias canetinhas. Eu lembro que eu acho que eu tomei umas 6 canetinhas. As canetinhas não faziam mais efeito em mim de tanto que eu tomava. Né? E emagreci tudo que eu tinha que emagrecer, mas fiquei flácida e continuava comendo. Então, eu tomava canetinha e comia tudo o que eu queria. O Patrick disse, não vou mais comprar. Não, vamos comprar, tá comendo? Aí foi quando eu disse, meu irmão, eu não posso sair desse corpo. Eu tinha apertado todas as minhas roupas já, porque minhas roupas já estavam... Eu tava vivendo novo ali, né? Vivendo meu corpo maravilhoso, eu tava colocando biquíni, me sentindo confortável. E aí, eu lembro que quando ele não comprou mais, quando ele disse, amor, não vamos comprar mais, comecei a engordar de novo. E aquele me bateu no desespero, eu disse, tô saindo do meu controle. Saí do meu controle. Foi quando eu me inscrevi no CrossFit. A minha vida mudou. A minha mente. Tu sabe, né? Tu faz exercício físico. Não, foi a corrida que mudou minha vida também. É tipo assim, é mentalidade, velho. É um negócio impressionante. Eu saí de um processo depressivo real, de um processo de dependência real de remédio, de achar que eu precisava de coisas específicas pra emagrecer. E na verdade, não era. Sim. Eu precisava me movimentar, fazer algo por mim. Me sentir merecedora de viver aquele corpo, sabe? Sim, sei sim. De se ver naquilo, né? De se ver naquilo. A gente tá trazendo aqui exemplos da parte física, mas eu acredito que é uma soma de fatores, né? É uma bola de neve. Sim. Quando tá tudo certo, a gente quer consertar cada vez mais. Quando tá tudo errado, cara, rapaz... Sim. Já tá ruim aqui, já tá ruim ali. Então hoje talvez a decisão que você que está assistindo pode ser do físico, mas também pode ser do financeiro. Cara, não aguento mais fechar um mês no vermelho. Sim. Cara, não aguento mais ficar com essa ansiedade o mês inteiro de saber se eu vou fechar ou não. Pode ser da questão do teu trabalho. Cara, eu já tô cansado de saber que eu sou bom tecnicamente, saber que eu tenho essa capacidade, mas o paciente não chega. Mas o cliente sempre não... Sempre tem um porquê, né, Léo? Sempre tem. Sempre tem uma raiz pra ser ajustada. Isso. Eu digo que a parte
física, ela reverbera muito na parte emocional. Então, quando eu me cuidei, quando eu comecei a me cuidar fisicamente, as coisas reverberaram muito na parte profissional. Porque se eu me sentia merecedora na parte física, é uma consequência eu me sentir merecedora na parte profissional. Entende? A gente fica com a autoestima mais elevada. E que a partir do momento que a gente fica com a autoestima mais elevada, é impossível a gente não se sentir pertencente a certos lugares, por exemplo, que a gente não se sentir pertencente, sim, a receber uma pessoa que a gente achava que a gente não poderia receber. Tá entendendo? Sim. É isso. A Lau falou uma coisa pra mim que ela falou assim, eu quero ser a mulher que incomoda, não a que fica incomodada. Mas é basicamente isso. Tipo assim, um profissional, uma pessoa, Exatamente. Enfim. Nessa virada de chave que você deu, eu sei que não é fácil. E aí é que tá. Eu acordo de manhã, todo dia 4 horas. Sim. Beleza. Só que é difícil, bicho. É difícil. Altas vezes quando a cozinha pra fazer tomar água e fazer o café fica no meio da sala. Tem vezes que eu dou uma quebradinha aqui, dou uns 15 minutinhos no sofá só pra... Aí é nesse aí, tipo assim, bicho, quase eu perdia hoje. Sim. Que eu ainda dei uma quebrada pra querer voltar a dormir. E não... não, é porque pra você já tá acostumado, a pessoa acostuma. Cara, o corpo ele não acostuma, assim. Obviamente você consegue ter mais controle. E tipo assim, bora, vou fazer, porque tá na minha rotina, todo dia eu faço mesmo, então é isso. Mas para de fazer. Pois, eu digo, todo dia eu não quero, tá ligado? Acordar cedo. Essa semana, por exemplo, 2 noites eu dormi 3 horas e 17. Aí eu falei, amanhã eu não vou não correr. Eu falei, bicho, amanhã eu vou correr. Sim. Porque senão todo dia vai ter uma desculpa. Sim. E é normal a gente querer ficar adiando. Cara, eu tenho que resolver isso na minha empresa. Não, depois eu faço. Cara, eu tenho que investir no meu posicionamento. Cara, depois eu faço. Cara, eu tenho que emagrecer. Depois eu faço. E aí vai deixando pra trás, né? O que é que você enxerga aqui nesse processo de mudança de mentalidade, de deixar coisas antigas pra trás? E eu queria entender o que é que você de verdade precisou deixar pra trás, né? Eu acredito que não foi a questão só do peso, do sobrepeso, não foi. O que é que você precisou deixar pra trás? O que é que foi mais pesado de deixar? O que foi mais difícil de largar dessa antiga vida, assim, antes dessa mudança? A minha dependência emocional com meus pais é forte. Sabe por quê? Porque eu vi a minha mãe sempre falar, minha filha, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Então, pra mim, era normal desistir. Você achava isso errado? De ela não começar na segunda? Sim, eu me revoltava. Mas era normal? Era normal. Tipo assim, eu me incomodava, mas... Não, sabe, eu não tinha o que fazer. Só que aquilo ficou em mim. Então, consequentemente, pra mim era normal desistir. Pra mim era normal não começar. Pra mim era normal. Então... amigo, me lembra de novo. Meu pensamento fugiu. O que foi mais difícil de largar pra se tornar essa nova Milani? O meu emocional. A minha dependência emocional com os meus pais. Então, a partir do momento que eu liberei os meus pais, né, da minha vida emocional, do meu casamento, entendi que a partir do momento que eu começo a viver uma vida com outra pessoa, eu não pertenço mais aos meus pais, né? Os meus pais são os meus pais, mas agora eu vou fazer a minha vida. Então, comecei a deixar padrões que eu trazia dos relacionamentos dos meus pais para o meu casamento, padrões de rotinas, por exemplo, de acordar super tarde, que os meus pais tinham para o meu novo movimento. Então foi a partir disso aí. Tá. E o que foi exatamente que ali você precisou deixar dos teus pais, assim, você falou questão de comportamentos, de modelo mental, mas que hoje você vê que, assim, sei lá, era uma escassez, era uma murmuração, era uma aceitação. O que era exatamente Acesso, amigo, porque meus pais, como eles viviam muito nessa vibe de escassez, de merecimento, eles não se sentiam merecedores de estar em um restaurante. Não que não se sentiam merecedores, mas sempre não tinha. Tipo, sempre faltava. Não dá pra ir nesse restaurante. Mesmo que até tivesse dinheiro, mas... Exatamente, nunca tinha, né? Era sempre muito... E aí eu comecei a acessar essas coisas. Então eu precisei quebrar coisas que antigamente pra mim eram caras. Sim.
E eu comecei a acessar restaurantes que eu nunca acessava, comecei a acessar lugares que eu nunca acessava. Eu nunca fui de viajar, meu Deus, eu nunca fui pra uma Europa da vida, né? Meus pais falavam que era coisa de rico, coisa de médico, só médico podia viajar, porque quem tinha dinheiro, né? Quem roubava, na verdade. Era assim, só quem rouba viaja. Por isso. Então, tipo assim, na minha cabeça... Eu não quero roubar, eu não roubo. Eu vou viajar porque é impossível pra mim. Então, muita coisa foi rompida através disso e eu consegui ter acesso a coisas que eu não tinha. Sim. Hoje, só corrigindo uma coisa, que hoje nem todo mundo consegue viajar mais não, tá? As coisas não estão muito boas, não. Mesmo. Infelizmente. Até trazendo para o contexto do que eu vejo lá dos clientes, é que a faculdade de medicina, ela lhe impõe algumas crenças limitantes. Total. Você precisa fazer um convênio. Sim. Você vai demorar muito para fazer o nome. Padrão, né? E tem que ser aquilo dali. E aí, primeiro... Pra você ter esse nível de consciência de que precisa romper, é muito difícil. Fala assim, cara, se fulano, que é médico há tantos anos, disse que o caminho é esse, cara... Então por que eu vou contra? A referência. Só que existe até na Bíblia um provérbio que ele fala que na multidão de conselheiros a sabedoria. E aí é onde vem, cara, se eu quero montar meu consultório particular, se eu quero empreender na medicina, se eu sei que eu tenho mais valor aqui, por que eu vou tomar pra mim um conselho de quem não faz isso? Exatamente. Beleza, o cara tem 30 anos de experiência, mas o cara continua no convênio. Sim. Tecnicamente, ele é o professor na faculdade. Acha que não tem capacidade de moldar esse movimento. Sim, de ir contra. Sim, né? Então tem que ter, primeiro, a clareza e acreditar. E aí é onde vem, talvez, a questão da ajuda. Cara, eu vou buscar uma ajuda porque essa pessoa, aí é onde vem a questão de buscar um outro conselheiro naquilo. Sim. Na parte técnica, eu vou perguntar isso, cara. Sim. Mas talvez vou procurar uma consultoria, vou procurar alguém que já faz isso com outros médicos e ali, se ele fez um caminho com eu posso seguir esse mesmo caminho. E você consegue ter resultado da mesma maneira. Uma pessoa sai da bolha, as outras pessoas começam a visualizar. Eu vejo que isso acontece muito também na área da micropigmentação, né? Sim. Muitas micropigmentadoras, elas têm um padrão de preço. Padrão de preço. E hoje, uma pessoa muito referente pra mim, uma referência, assim, eu olho assim... E eu vejo que ela rompeu, foi a Natália Beauty. A gente conhece a Natália, você conhece a Natália Beauty. Sim. Ela é realmente uma referência de quebra de padrão. Sim. Então, muita gente fica assustada e julga ao invés de querer ter acesso àquilo. Tá entendendo? Sim. Eu fico, meu Deus do céu, como é que pode? Eu repudio. Exatamente. Não, cara. Exatamente. E as pessoas não querem pagar o preço por isso. Sim. As pessoas não querem... Prefere pagar o preço do que é ruim também, do que já vive, porque já vive, então, tipo assim, eu tô pagando o preço de não fechar o mês, eu tô pagando o preço de me sentir desvalorizado, eu tô pagando o preço, mas eu já tô pagando, pra que eu vou arrumar uma nova dívida? E médico tem muito disso, né? É muito orgulhoso, né? Tem um papel de estar no posicionamento de ser uma pessoa muito orgulhosa, porque é muito status também, né, amigo? E sem contar que os colegas que não fazem, os que fazem apoiam, mas os que não fazem julgam, né? Eita, que agora tá gravando vídeo, né? Eita. Aí ele nem faz por pensar o que o outro que também não faz vai falar. Exatamente. Ah, não, será que eu vou ser comparado com aquele profissional ali que tem uma conduta ruim, mas posta vídeo? Cara, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Faça a conduta certa e poste da mesma maneira. Exato. Pra trazer um contexto, então, vamos lá. Antes você não se via merecedora, né? Isso. Aí teve o conflito de que, cara, existe uma nova perspectiva de vida. Então eu decido que eu vou me transformar nessa pessoa. E a partir do momento que eu aceito que eu mereço, que as coisas não faltam pra mim, que eu posso ser essa profissional de referência, que eu posso ser 10 vezes maior, e eu começo ponta por ponto, consertando na minha vida e na minha empresa, você começa a cobrar mais caro, vender mais, se posicionar melhor, se tornar professora, ter a sua clínica, né? Seria esse o caminho. Então, eu preciso primeiro criar um nível de consciência, decidir e mudar. Exato. Porque aí depois é que eu colho os frutos. Isso, exatamente. E é o que eu falo muito para minhas colaboradoras, né? Velho, as pessoas querem ganhar.
As pessoas querem crescer, as pessoas querem se desenvolver, as pessoas querem estar no lugar de referência. Sim. Mas elas não querem sair do conforto. Elas não querem sair do confortável. E uma coisa que eu sempre falo, né, velho? O diabo, ele quer, né, pra gente que sabe sobre a nossa fé, o diabo, ele quer ver você no conforto, ele não quer ver você desenvolvendo. Ele não quer ver você crescendo. Então, você vai ficar no lugar que você tá, confortável. Fique, minha filha. Você não vai desenvolver, você não vai crescer, você não vai avançar. Porque é no lugar que você quer e decidiu estar. Quando eu decidi romper, eu entendi que eu comecei a visualizar coisas. E eu tô lendo, amiga, eu tô lendo o livro da Quarta Dimensão. Top. É perfeito. Esse livro, ele fala muito sobre essa questão de mudança, né? E de visualização. A gente precisa romper coisas e visualizar pra gente ter um acesso ao Espírito Santo. A gente não consegue se comunicar com uma pessoa desconhecida. Perfeito. A gente não consegue. Então, você precisa conhecer, né? A linguagem, como se comportar. Exatamente. Pra você avançar. O que você quer? É o que você quer? Então, o que é que você precisa fazer a partir de então? Se você quer e só fica, eu quero ganhar mais, eu quero me desenvolver, eu quero ser conhecida, eu quero cobrar mais, mas o que é que você está fazendo para isso? Sim. Como você está fazendo para alcançar isso? Com quem você está fazendo para alcançar isso? O Léo falou uma coisa muito importante que foi sobre a questão de conselheiros, né? A gente precisa de pessoas que possam fazer com que você te ative, né, amigo? Chegue lá mais rápido e curte caminho. Já tem um caminho. O Léo já tem um caminho. Porque você vai por um caminho sozinha. Não é melhor a gente, às vezes, fazer o que tem que ser feito em relação a investir em conhecimento pra o caminho ser mais curto. Sim. Então, eu penso muito nisso. Eu fico muito revoltada porque eu tenho muita gente que quer avançar, que quer se desenvolver e não avança porque não faz. Me dá uma raiva. A comunicação, a não verbal, a comunicação de como ela se comporta. Parece que não é de uma pessoa vencedora. Poxa vida, minha filha, se comporta com uma pessoa vencedora. Assuma. Sabe? Atrai isso. É revoltante, eu fico revoltada. Teve duas coisas que eu queria trazer aqui só pra complementar o que você trouxe. Eu lembro de uma conversa no começo do ano que eu tava voltando de algum lugar com Patrick e Ezequias, que inclusive eu vou chamá-los, não juntos, mas cada um no seu momento, sobre a questão do reajuste do que vocês iam fazer do seu preço nesse ano. Sim. Vamos bater as metas, vamos bater o que a gente quer alcançar, então, pra isso tem que fazer esse reajuste e tal. Você falou, cara, não vai dar certo assim. Sim. Então, vai ter que investir em curso. Sim. Não é que o teu trabalho não valia. É que você precisava entender como apresentar de uma maneira diferente, mais atrativa, contornar uma objeção que vão ser maiores, porque agora é um valor maior. Então, é se preparar pra poder... E não tipo assim, cara, eu não consigo... Não, beleza, você não consegue, mas outra pessoa consegue. Por quê? Sim. Qual é o mapa que essa pessoa fez? Aí eu vou seguindo um passo a passo pra poder chegar nesse lugar, alcançar isso, né? Não adianta você querer sem preparação. Sim. Então, se você for sem preparação, já saiba que vai dar errado, que vai dar ruim em algum momento, né? A questão, assim, quem é a Milani hoje? A Milani... Existe a Milani esposa, existe a Milani mãe, existe a Milani profissional. Como é que a Milani, ela vive no dia a dia e ela segue ali aquela vida, em cada área da vida dela, pra manter esse padrão, assim, de cara, é assim que eu penso, é assim que eu ajo. Sim. Amigo, eu me considero hoje uma pessoa extremamente ousada. Eu me considero uma pessoa muito determinada. Me considero muito visionária também. Hoje, esses 3 pilares, assim, me fazem ser a mulher que eu estou me tornando, que eu vou me tornar ainda, sabe? Eu sei que eu tenho muitas crenças, existem muitas coisas ainda para serem melhoradas, alinhadas, mas hoje eu me sinto essa mulher. Hoje eu me sinto uma vencedora, eu me sinto uma fazedora também. Eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar, eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de sonhar, eu gosto de visualizar. Então, todas essas coisas, elas contribuem para o resultado que eu tenho hoje. Não tem como você alcançar um resultado se você não sente essa energia de dentro. Se você não tem essa energia dentro. Você nem vê, né? Nem vê. Tem gente que não sabe nem quem ela é. Quem é você? Eu sou a Milani,
Tá entendendo? Não sabem que eu sou ousada, sou filha de Deus, eu sou linda, sou maravilhosa, sou mãe de Samuel. Eu visualizei muito essa gestação. Eu me sinto uma bilionária, como o Patrick disse, somos bilionários. A gente já nasce vencedor, eu já nasço com a minha alegria, já nasço querendo conquistar o mundo. Sim. Então, eu sou essa Milane. Perfeito. Você nunca vai me ver. Na Com verdade, outro tipo de pode pensamento, me né? ver, pode me ver até triste um pouquinho, porque às vezes tem um momento de confusão mental, né? E normal. Mas é raro você me ver com uma sensação de Que vai dar errado. que vai dar errado. É raro. E outra, é muito importante você ter uma pessoa do seu lado que também valide essas coisas positivas. Sim. Porque se você tem uma pessoa negativa do lado, é muito mais Ferrou. difícil. É. É muito A gente, no acompanhamento, sempre coloca que é o acesso para quem fecha, no caso o médico, e mais 2 pessoas. Seja ali um gestor da clínica ou cônjuge. Eu deixo lá o nome cônjuge mesmo na proposta, porque eu falo, ó, uma casa alinhada, se ele entrar nas reuniões, entender pra onde tá indo, ele vai lhe dar força. Exato. Porque nem todo dia vai ser bom. E aí no dia mal ele vai saber pra onde tá indo. Uma coisa que todo mundo fala assim, ativar a identidade, você tem que saber a sua identidade e tal. E aí eu fiz curso com vários mentores e eu sei disso, mas eu nunca entendi como aplicar. Sim, Até um dia, você postou nos stories, sim. falando lá de identidade e botou a lista do que você era. Uhum. Aí quando você botou a lista de quem você era, eu falei, bicho, ela que disse isso daqui. Sim, sim, Aí eu falei, beleza, então eu não digo isso sim, sobre mim. sim. Por quê? É onde vem. A pessoa fala assim, não, porque eu sou medroso. Por que você é medroso? Uhum. Eu falo sempre que eu sou constante, ousado e comprometido. Sim. Esses 3. Sim, Não, mas por que eu sou isso? Porque eu falei que eu era isso. sim. Então, a partir do momento que eu falo que eu sou, eu tenho que ser. Isso. Então, tipo, vou começar, eu sei que eu vou terminar. Por que eu sei que eu vou terminar? Sim, Porque eu tenho que afirmar que eu vou. sim. E aí vem de algumas coisas que aí eu acho que é onde entra o merecimento, que é você, de fato, eu sou e fazer ser. Sim. Eu fiz um desafio que eu fiz 366 dias, 5 quilômetros todos os dias. Sim. Foi um inferno. Um inferno. Não, recomendo. Sim. Recomendo. Teve dia que eu fui fazer 11h30 da noite. Teve dia Eu lembro que tu postou. Bicho, foi uma tragédia. Esses dias eu falei pra Laura, eu acho que eu tô precisando fazer de novo. Tá repreendido. Se você fizer, você vai morar em outro lugar. Comigo não, eu quase enlouqueci. Mas eu consegui fazer. Sim. Quando eu falo que eu sou constante e que eu termino o que eu começo, é porque ali eu consegui a validação pro meu cérebro. Sim. De cara, lembra Sim. daquele... E eu acelerei tanto profissionalmente, porque eu ia entrar num projeto, aí o cara às vezes fica com preguiça, né? Tipo, bicho, não sei se vai dar certo, não sei se eu vou... Sim. Vale a energia. Não, vale, pô. Eu já tô na merda mesmo, vai-se embora, o cara vai fazer. Eu validei. Uhum. Então, o que você ainda não é porque você não começou a afirmar que você é e tomar atitudes para isso. Aí vem de onde? Eu sou medroso. Por quê? Não, porque meu pai uma vez falou. Eu falo que eu sou medroso porque isso daí eu tive que quebrar. Uma vez o meu pai falou e ficou gravado quando eu era pequeno. Ele falou assim, não, pô, esse bicho chegou a mim, a gente é medroso. Beleza. Somos medrosos, pô. Sim. Tá tudo certo, vamos nessa. Sim. Cara, eu não sou ousado que só poxa. Então, Amigo, eu admiro muito você, sério mesmo. Você é uma pessoa muito admirável. Você é Tamo muito junto. ousado. Eu acho que você... Nos admiramos. Você é disruptivo, sério mesmo. Admiro muito. E aí eu paro de afirmar o que os outros falaram que eu era Isso. e começo a afirmar o que eu sou. Uma dica. Cara, eu não faço ideia de onde começar pelas características que eu sou. Vai pra Bíblia. Exatamente. Assim que você começar a ler a Bíblia, em Gênesis 1:26, vai ter o direcionamento claro que é assim. E foi feito o homem imagem e semelhança do Senhor. Beleza, imagem e semelhança do Senhor. Mas aí não tá dizendo quem eu sou. Tá, é você buscar quem é Deus. Aí a pessoa fala, não tenho criatividade não. Cara, Deus é criativo. Tudo que você conhece foi Deus que criou. Então você é criativo. Exatamente. Lá tem a promessa de que você é criativo. Em algum momento, talvez você desenhando, riscando na parede. Não faça isso não pare. Aí você, beleza, então não vou fazer nada pra não sair ali do prumo, né? Essa é a questão da identidade que eu queria reforçar, porque foi algo que mudou muito nos meus resultados e na minha maneira de ver a vida. Sim. Outro ponto foi que você falou a questão das ações, de fazer e tal. E por isso que eu tinha perguntado de como você era quanto pessoa, né? Porque é o seguinte, existe emoção e existe o sentimento. Emoção é o que você faz a partir do que você sente. Se o que você sente tá desregulado,
Cara, eu tô com ansiedade, tô com depressão, eu tô aflito, Quando acontecer algo, eu sinto e eu reajo. Sim. Vamos lá. Tô no trânsito, de bem com a vida, o cara me fechou, buzinou e me xingou. Tô de bem com a vida, pô. Aquele sentimento entrou em mim e falou assim, bicho, eu acho que ele tá ruim. Exato. Eu não buzinei de volta, eu não tive a emoção. Sim. Buzinar, xingar, eu não devolvi. Então, se hoje você tá tendo atitudes ruins, não olha pra atitude, olha o que tá gerando aquilo, que é o sentimento. Uhum. E aí é onde vem a quebra, talvez, da questão de tipo... de querer descontar na comida, de querer procrastinar, de deixar pra lá, de como você vê o que tá acontecendo e o que você faz a partir dali. Exatamente. É isso? Sim, não? É exatamente isso. É aquele negócio, né? A gente, quando você falou sobre o eu sou, eu tenho um treino que eu sempre faço, o do eu sou. Se a gente não valida quem a gente vai viver à mercê do que a vida nos proporciona. A vida não é bacana. A gente precisa fazer a nossa vida ser uma vida bacana, né? Como é que se diz, meu Deus? Eu não validava muito a minha identidade. Hoje eu falo com mais segurança. Quando uma pessoa me perguntava, quem é você? Quem é a Milane? Eu ficava nervosa porque eu não sabia nem quem eu era. Então, a partir do momento que a gente vai treinando, vai tendo a disciplina de fazer todos os dias. A resposta é bem fácil, né? A resposta é bem fácil, porque você já é aquilo, você já se vestiu daquilo. E a Bíblia, ela não fala só de quem você é, mas ela fala das promessas que você tem. Então, muitas das vezes a gente fica com medo. O faturamento foi negativo. Isso. E as promessas do Senhor para sua vida? Você já foi lá, deu uma lidinha, você é próspera, você vai se vencer. Então a gente precisa também se vestir dessas coisas. Claro que é tudo muito como é que fala? Fácil? Não, falar é fácil, sim, né? De falar que tem na Bíblia, não sei o que, mas o segredo está em como você enxerga essas coisas, como é que você vai trazer pra sua vida. Eu tenho aqui no meu telefone, amigo, visualizações, né? Perfeito. Eu sempre quis engravidar. Eu também te mando mostrar minha. Eu queria ficar malhada. Isso aqui foi em 2023, 2024, que eu fiz esse papel de parede, tá? Boa. E eu queria ser... Não, pera. Eu queria ser uma pessoa extremamente malhada, magra, fitness e tudo mais. Eu visualizei tanto o que aconteceu. É isso, amigo. Isso. A gente precisa visualizar, a gente precisa treinar a nossa mente para as coisas acontecerem, pra gente... Porque aqui o cérebro ele vai aceitando. Não é botar isso daqui que você vai conquistar. Não. Vou dar um exemplo. Eu botei aqui a foto de um shape que eu acho massa. Sim. Beleza. Tô com fome. Meu irmão, eita, que agora eu vou comer um chocolate. Beleza, peguei o chocolate, que eu pego o celular, a foto. Eita, poxa, velho, isso daqui vai atrapalhar. E tem que treinar muita mente, né? Porque de vez em quando fica automático. Sim, fica automático. Aí, tipo assim... para de olhar. Nem lembra mas que aí, tem a foto. Mas é aquele negócio, a disciplina todo dia, você realmente entender o que você quer. Eu digo que uma pessoa, ela muda a partir de uma visão. Perfeito. Se você tem uma visão... Por mais que você caia, tem uma visão. Não tem sabe onde quer chegar. Exatamente, não tem como as coisas não acontecerem. Você não muda sem visão. Sim. Você tem que ter uma visão de alguma coisa pra acontecer. Perfeito. Vamos lá. Vamos, hipoteticamente, supor que hoje eu estava saindo daqui, trombou ali no elevador com uma mulher. Sim. Uma mulher aleatória. Sim. Tava ali. E aí você esbarrou nela, viu que ela tava ali meio, né? Conturbada. Sim. Eu costumo falar que eu não confio em quem sai de casa com tênis sujo. Falei, meu irmão, o cara saiu todo desalinhado, pô, já tem alguma coisa de errada. Não tem que me ver com tênis sujo, com carro sujo, pode saber que a minha cabeça também tá bagunçada, porque eu não tô organizando ali o que eu prezo. Você bateu o olho, viu ali que não tava bem, qual conselho que você daria pra ela? Pra uma pessoa? Uma mulher, uma pessoa, ou um plano de ação, ou um único conselho. Que ela não tá bem, quando ela não tá bem. Não, você saiu daqui agora, ó. Sim. Saindo daqui. Foi pegar o elevador, a mulher ia saindo, você ia entrando, bateu. Você olhou pra ela, viu que ela não tava bem. Qual conselho que você daria pra ela? Eu passaria por ela, entraria no elevador e ia embora. Amigo, vou falar a verdade. Mulher, você ajeita. Mulher, reage. Toma tenência. Tá tudo bem. Olha, eu vou ser bem sincera. Se aparecesse uma pessoa, mas hipoteticamente, hipoteticamente, né? Pô, então... Reage, mulher, reage. Me
pergunta difícil. Você É difícil. Não, pô, assim, mulher, olha, faça o seguinte, eu sei que agora tu não tá, né, nos teus dias. O que é que você quer resolver primeiro? Sim. Né? Olha pra ela, o que é que tá mais te incomodando na tua vida, no teu coração, na tua mente? Sim. Tem 10 coisas, qual é a mais? Essa, pronto. Sim. Vai resolver primeiro, né? Conselho do meu amigo Léo. Foi? A mulher aí do elevador. Que eu entrei. Eu não vou embora com tu agora, não. Tu vai, depois Não, eu... mas olha, acontece de chegar lá na clínica, às vezes, uma pessoa não tá bem, e às vezes chorar, nananana. E aí eu converso, né? Eu sempre gosto de entender o que é que a pessoa tá passando. Porque pra ela é um problema do tamanho do mundo, grande, né? Ela ainda não superou. Exatamente. Mas às vezes é aquele negócio, é olhar pro agora, entender que nem tudo tá no nosso controle, nem tudo tá no controle da pessoa. Sim. E que ela precisa, o que é que ela precisa fazer? Por exemplo, muitas vezes as pessoas chegam lá frustradas com o corpo, porque é uma coisa que, como eu compartilho muito, então, geralmente é o papo, né? Das minhas pacientes. E aí, quando elas chegam, não, porque eu não consigo mudar, porque meu marido isso, sempre dá uma desculpa. Aí eu pergunto, o que é que você pode fazer por você? Sem depender do seu marido, sem depender das condições que você tem. Ah, você não tem dinheiro. Mas o que é que você pode fazer? Você tem um tênis? Coloca uma roupinha de treinar, vai fazer uma caminhada na rua. Então, eu daria esses conselhos. Tu devia fazer uma comunidade. Sabe por quê? Vou dizer pra você. Um amigo me disse. Calma. Isso todo mundo sabe. Sim. Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Ah, mas também eu sei que eu deveria fazer. Beleza. Sim. Só que quando você está junto de pessoas que estão fazendo aquilo, menina, bora. Não, foi porque... Olha, para dar desculpa, viu? A gente vai junto. Aí junta... Sim. Eu acho que... Eu vou ser bem sincera, eu já tentei fazer a comunidade. Talvez seja uma crença minha em relação ao que eu vou dizer agora. Mas eu acho que as pessoas, elas dão muitas desculpas. Entende? Principalmente para mudança de corpo, por exemplo. É realmente muito difícil fazer a gente ativar. O que é que eu prefiro hoje fazer e o que eu geralmente faço? É mostrar os meus resultados. É mostrar inspirar. Que eu faço inspirar. É o que eu faço todos os dias. É o que eu movimento todos os dias nas minhas redes sociais. E eu recebo muitas mensagens. Rapidinho, só pra pausar. Diz pra quem tá aqui em casa, provavelmente tá dando desculpa pra se posicionar. Enfim, hoje não deu tempo, hoje... O que é que tu pensa no dia que tu não posta nas redes sociais? Velho, o dia que eu não posto nas minhas redes sociais, acreditem, eu me sinto pobre. Parece que eu perdi dinheiro. Eu tenho algo tão forte dentro de mim que todos os dias eu tenho que aparecer nos meus stories. Nem que seja pra reclamar alguma Porque todas as vezes que eu sumo no meu Instagram, eu sinto que eu tô perdendo dinheiro. Então, isso me ajuda a ter uma disciplina, tá? Mas isso é algo meu. Foi algo mas literalmente porque imagina, vamos lá. Vamos supor que a pessoa não diga assim, não apareceu hoje, não ganhei. Não, calma, beleza. Mas a pessoa investe numa equipe pra estar movimentando ali. Sim. No dia que ela não apareceu, não ajudou, não contribuiu... Isso. É só ela pegar ali no mês, quanto ela investe, e diminui naquele dia. Sim. Quanto foi que eu perdi hoje? Sim. Beleza. Quanto é que eu poderia ter ganho? Sim. Aí não tem como medir. Deixa eu dar um leve testemunho. Eu sempre falei isso, né? Tu sabe. E aí a gente entrou com um serviço novo lá na clínica. E a gente não fez tráfego. A gente não fez absolutamente nada pra divulgar esse serviço. Sabe como eu vendi mais de 50 mil reais de procedimento? Sim. Nos meus stories. Todos os dias aparecendo. Gabi é testemunha. Todos os dias aparecendo, falando Regenere Brown, Regenere Hair, Regenere Brown, Regenere Hair, Regenere Brown, não fique careca, não. Tem que todo dia falar. Pessoas precisam, tipo assim, firmar na mente, independente se é repetitivo demais, se é a mesma foto, se é o mesmo caso. Precisa ser dito todos os dias, porque aquela pessoa que viu ontem... a pessoa que não viu ontem vai ver hoje. Sim. Então, precisa falar. Amigo, nós faturamos mais de 50 mil só com esse serviço. Que só... como é que ela mede isso? Cara, se eu não tenho um funil rodando, se eu não tô divulgando, eu só falei em um canal, eu sei que veio dali, né? Sim, exatamente, só foi nos stories. Aí depois que a gente começou a ver o movimento, a gente começou a investir no tráfego, em outras coisas. Mas hoje,
Hoje eu digo, o meu maior canal, assim, de eu sentir que eu tô ganhando dinheiro é aparecer nos stories. Você não aparece, você não é visto, você não é lembrado. Perfeito, pô. E outra coisa, mas é porque eu vou mostrar a vida pessoal, porque eu só vou mostrar trabalho. Cara, é o seguinte. As pessoas nem compram. Pois é. Ah, Divide como se fosse um sanduíche. isso. Postei uma rotina, Isso. postei meu trabalho, fechei o dia. Exato. Acabou, posta 3 no dia. Se hoje pra você é um parto, Exato. né? Fazer isso daí. Mas E outras vezes eu nem fecho o dia, viu? Às vezes eu esqueço até de dar eu só faço, muito bom dia, minhas musas. Depois... ontem eu só postei correndo e Aí sumido, né? no outro dia já é outro bom dia. Eu fico pensando também, Mas esse é bicho isso. corre até hoje, ele tá correndo. Mas olha que legal. As pessoas, elas lembram de você pela sua rotina. Às vezes vai falar, eita, vou lá no Instagram do Milão pra ver o que ela tá fazendo. Com certeza. E as pessoas entram pra assistir, pô. É. Topado. Uma pena estarmos chegando ao fim. Uma pena, de verdade. Hoje foi muito massa. Acredito que muitas pessoas vão ser impactadas. E uma coisa que eu queria falar antes de fechar, gente, a gente tá falando talvez da parte profissional, da parte pessoal, da parte... Coisa, né? O que é que você precisa entender de tudo? Independente se eu preciso mudar na minha área financeira, no meu casamento, no meu corpo, na minha mente, na minha roupa, na minha vida, o caminho é muito claro. Consciência, decisão e mudança. Não, porque assim, esse exemplo de peso, eu já tô no shape. Cara, mas qual é a área que você tá precisando? Exatamente. Consciência, decisão e gerar mudança. É essa que é a ideia, entendeu? Para que você consiga mudar e colher os resultados. Ela começou no casamento, foi pro corpo, foi pra empresa, hoje em dia tá 10 vezes maior do que era lá atrás. Então, a metodologia, vamos dizer assim, acaba que não muda. Sim. Eu tenho um esqueleto que é o seguinte, decisão muda destino, Sim. ok? Sim. Eu me posiciono, e não na rede social, tá? Me posicionar no casamento, me posicionar, tomar partido, Sim. né? Me posicionei, aí eu vivo a nova era, que é a nossa imersão. Sim. Porque eu só consigo viver algo novo se eu decidir mudar para poder viver. É basicamente isso. Então entenda que acaba que não muda essa estrutura. Essa estrutura... Ninguém muda sem consciência. Exatamente. Como é que eu vou mudar algo que eu não sei? Exata, essa é a fórmula. É a fórmula. Consegui desenhar? Muito top. Gostou? É isso. Ninguém muda sem consciência. Se você não tem consciência, não muda. Você não vai pra lugar nenhum. Exatamente. Se eu não souber que aquilo é errado, eu vou continuar fazendo. Né? Exato. Porque, por exemplo, quem falou que era errado não dar pelado? Exatamente. Todo mundo acha errado. Então, beleza. Então, eu sigo aquilo Sim. dali. Enfim, é a questão do que é certo e do que é errado. Vem a partir do nosso nível de consciência do porquê Nível aquilo de dali é consciência. errado, né? Exatamente. Agora que a gente tá chegando ao final, infelizmente, a gente começa entendendo e finaliza deixando o gostinho de quero mais, que é pra quê? Você vem a próxima vez. Obrigada. Mas vamos lá, fazer o gosto do povo, né? O que é que eu tenho que fazer pro povo querer? Olha, agora só depois chiriquinquinho, né? Chiriquiquinho, Beleza. Vou viver uma outra era agora. Exatamente. Aprender a ser a mãe, a não trazer as mesmas pro meu filho. Isso, Graças a Deus, hoje tá muito diferente. Me diz uma coisa. Qual é a decisão que você vai tomar, o que você precisa tomar pra viver o próximo passo? O próximo destino que você quer? Gerar consciência. Amigo, viver... Não, assim não. A decisãozinha que tá ali, você tá deixando pra depois. Qual a decisão? De um projeto novo que você não foi pra Pronto, frente, de algo na sua vida pessoal, O que Patrick me falou uma coisa hoje. Ele falou, amor, você... Cuidado. O Patrick falou uma coisa que a gente tá vivendo e que eu tô muito ansiosa, né? Porque eu vou me ausentar 30 dias, né? Vou viver minha maternidade e vou deixar a clínica com as meninas. E hoje, eu vendo muito. Hoje eu tenho um posicionamento de vender muito lá na clínica. Sim. Então as pessoas vêm, avaliam, vão lá. E aí, o meu receio a minha cabeça estava condicionada, tipo, meu irmão, eu vou sair, vou deixar, e ninguém vai vender E como agora, eu vendo, sim. como se eu fosse suficiente. Patrick hoje falou, você precisa trabalhar a sua mente, como você trabalha a sua mente para as outras coisas. Então, a minha decisão hoje vai ser,
me posicionar em relação a, tipo assim, acreditar nas pessoas Perfeito. que estão comigo e não achar que eu sou o suficiente, né? Então, é uma coisa que eu quero trazer pra mim, que eu quero me vestir disso e entender que as pessoas que estão comigo são melhores que eu, as pessoas que estão lá vão vender muito mais do que eu. Então, eu quero acreditar. Então, eu tô me vestindo e hoje ele falou, amor, você precisa disso. Porque senão, vai tudo depender de você sempre. Aí você sempre vai reclamar. Então, e vai ser ótimo, pô, porque aí vai mudar, é um próximo nível de gestão de confiança, de crescimento. E, gente, não é fácil. Amigo, não é fácil. Não é fácil. Por isso que decisão muda destino. Exatamente. É isso mesmo. Então a gente aguarda o episódio 2, contando como é que foi esse caminho, como é que está sendo, né? Com Samuel lidando ali com tudo. Fechou? Perfeito. Gente, muito obrigado por você que estava aqui até agora. Milani, muito obrigado de fato por contribuir. Eu acredito muito no que você carrega e eu sei que a gente vai conseguir impactar pessoas através disso. Sim. Uma frase, um pensamento, uma história, ela é capaz literalmente de mudar a vida de alguém. Sim. E hoje o que não faltou foi conselho, direcionamento e histórias. Você que está em casa, toma para si a capacidade de gerar uma mudança na sua vida, porque de fato você precisa somente assumir esse posto, se vestir disso, governar a sua vida, tá? Então, aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigado. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau.